Olá, meu nome é Luiz Fittipaldi, sou advogado especializado em planejamento familiar e esse canal é o Holding Sem Segredos. Dando continuidade ao vídeo anterior, na qual eu mencionava para vocês sobre a recuperação judicial e o caso da Neuwin, hoje a ideia é o quê? É estar falando com vocês, investidores da Neuwin. Eu li o processo, um processo que tem quase 1000 páginas. Quem quiser acompanhar o processo, eu coloquei um dos grupos de investidores que eu faço parte, a íntegra do processo. Senão vocês me pedem por mensagem e eu vejo como enviar para vocês. Vai estar também no descritivo do vídeo o número do processo. A Neuwin entrou dia 17, agora com a recuperação judicial. É um processo, inicialmente eu examinei normal, assim, lógico que ela coloca algumas coisas que eu particularmente não concordo, de que o grande problema da Neuwin foi a Covid e os custos imobiliários advindos da Covid-19, e pelo menos o que eu tenho em mente é que a empresa cresceu muito nos últimos 2 anos, cresceu de uma forma desorganizada, né? Eu não posso alegar que ela agiu de má fé, que foi pirâmide financeira, pode até ter sido, isso quem cabe analisar é o Ministério Público. O Ministério Público vai estar examinando dentro da recuperação judicial ou da falência, se ela virar uma falência, todos os elementos e todas as provas, e vai verificar se houve ou não só uma administração ruim, isso sem dúvida nenhuma houve, ou realmente uma pirâmide financeira. Mas isso não é o caso para nós, não tem pertinência nenhuma se vai ter um processo criminal ou não. Embora muitas pessoas gostariam que tivesse, eu acho que isso para nós é irrelevante. O que interessa para mim, como investidor, que deve interessar para vocês é receber pelo menos o máximo possível daquilo que eu investi. Bem, examinando o processo, eles juntam uma série de documentos, dá a entender que eles têm aproximadamente 200 processos entre da área civil e trabalhista. Não dá para ter ideia, pelo menos nesse início, pelos documentos que eles juntaram, qual é o tamanho da bronca, digamos assim, dos processos. O que eu tenho aqui? Uma dívida de 197 milhões, que ela se divide basicamente em 4 grupos. Um grupo pequeno daqueles funcionários que trabalhavam até a Neuwin fechar basicamente as portas, que deve dar em torno de uns 22 funcionários, e deve dar em torno de R$1 milhão, R$1,5 milhão. Tem também os credores, o credor no caso, o fisco, também é uma dívida que a princípio não parece ser muito grande, em torno de 3 milhões, perto de 197 ela é até pequena, não sei se ela é verdadeira ou não, mas é o que está no processo. Uma outra questão importante, que são aqueles credores com garantia real, para nossa felicidade são só 2 pessoas, com um valor histórico de 2,5 milhões. Então, se a gente somar essa parte trabalhista, tá? A parte do fisco e a parte dos credores com garantia real, dá menos de 10 milhões. Então, ou seja, o patrimônio deles sobra para poder pagar pelo menos uma parte dos investidores, tá? Também eu notei que a empresa ela tem nos 10 cartórios de protesto aproximadamente 25 protestos por cartório. Então, ou seja, não dá para a gente ainda ter uma ideia geral do tamanho dessa dívida. Na verdade, essa dívida ela tende a crescer. Por que ela tende a crescer? Vai haver agora, se o juiz deferir o prosseguimento da recuperação judicial, o administrador judicial ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma lista de credores. Hoje tem uma lista lá no processo, eu verifiquei, os meus 3 contratos estão lá nessa lista de credores. Então, ou seja, é interessante que vocês verifiquem se, pelo menos na lista da Neuwin, estão os seus contratos. Verificar também, vocês vão verificar se o contrato de vocês estiver lá, que o valor é o histórico, ou seja, se vocês investiram R$30 mil, vai estar lá R$30 mil. Não importa que eles não pagaram os rendimentos nos últimos meses. O valor que eles colocaram é o valor histórico do que eles teriam que te devolver no final do contrato, não os rendimentos. Na habilitação, que vai ser o próximo passo se o juiz deferir o prosseguimento,
o administrador vai fazer o quê? Ele vai pegar essa lista, vai compilar essa lista e vai publicar essa lista. E isso é muito importante. Vocês vão ter 15 dias úteis para, através de um advogado, fazer o quê? A habilitação do seu crédito. Como é que você faz a habilitação do seu crédito? Você vai fazer através do seu advogado, vai colocar a sua qualificação, a qualificação do investidor, vai colocar, nessa qualificação você vai colocar todos os meios de comunicação para você receber as comunicações do processo, caso haja um pagamento e tudo mais. Vai também apresentar a conta, ou seja, uma planilha atualizada do seu crédito. Vai também apresentar a prova da origem do seu crédito. No nosso caso específico, ele é o que? Os contratos que nós assinamos. Então é importante vocês já irem reunindo essa documentação, procurando o advogado de confiança de vocês, porque vocês vão precisar se habilitar. E o ideal é habilitar dentro desse prazo, porque se vocês não se habilitam dentro desse prazo, vocês podem se até habilitar depois, mas esses credores, eles passam a ser credores retardatários, e aí eles vão receber no final da fila. Se já não parece que nós vamos receber nem o valor integral na ordem da fila, imagine você ficar para o final, tá? Como eu falei para vocês, primeiro vai ter lá os créditos trabalhistas, até 150 salários, isso é importante. Mesmo que você tenha reclamações trabalhistas elevadas, o montante que é pago no início é até 150 salários mínimos. Depois disso, eles entram como credores, a parte que excede esse valor, entra como credor quirografário, ou seja, junto com a gente, tá? Então, hoje o processo está nesse pé. Então, nós estamos aguardando ainda o despacho inicial do juiz. Eu pretendo, sempre que possível, estar atualizando aqui no canal. Eu vou criar uma playlist específica somente para a recuperação judicial da Neowin. Então, para quem não tiver interesse em ver os outros vídeos do canal, entra na playlist e vai acompanhando somente a Neowin, tá? Lembrando que eu não sou... esse é um vídeo apenas instrutivo, ou seja, eu não estou advogando para vocês que estão assistindo o vídeo. É apenas o que? É um investidor, no caso eu sou advogado, então eu estou compartilhando com vocês o meu conhecimento sobre o assunto e sobre a análise que eu vou estar fazendo de tempos em tempos sobre o andamento do processo, né? Então, o que eu tinha para falar com vocês é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de curtir. Compartilhem com seus amigos que também são investidores ou no grupo de investidores que vocês fazem parte. É interessante para que mais pessoas possam acompanhar a situação. Não deixe de mandar mensagem com suas dúvidas, que daí eu vou entender, quando eu for fazer os próximos vídeos, eu possa tá colocando e respondendo também essas dúvidas. Então era isso que eu tinha que falar com vocês hoje. Até o próximo vídeo.